Olá, amados. Mais uma vez, então, estamos reunidos na presença do Senhor para mais uma leitura da palavra de Deus. Amém? A palavra de hoje se encontra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 38. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. Uma passagem também muito conhecida dos irmãos, mas que é de grande importância para as nossas vidas atualmente. Vamos então fazer a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos dos reis da Síria, do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Amados, nós podemos perceber nessa história que Isaías nos conta sobre o rei Ezequias duas situações muito importantes que talvez esteja acontecendo com você. A primeira parte é que quando Isaías, então, ele passa por uma grande adversidade, a qual ele tem o seu reino todo cercado, sitiado pelo rei da Síria, ele fica então muito preocupado, com muito medo do que ele iria fazer. Mas antes que Deus pudesse intervir na vida dele, antes que Deus pudesse trabalhar em seu favor, a Bíblia diz então, aqui no versículo de número 1, dizendo: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amados, talvez o problema que você está passando, a adversidade que você está passando, talvez seja um problema por conta da tua desobediência a Deus. Por conta, muitas vezes, da nossa rebeldia, por acharmos que nós sabemos as coisas, acabamos muitas vezes fazendo coisas indevidas, metendo os pés pelas mãos, como diz o ditado. Então, muitas vezes, para que Deus, ou melhor, todas as vezes, para que Deus possa agir em nossa vida, nós devemos estar com ela em ordem. O que é isso? Devemos abandonar o pecado. Devemos parar de fazer as coisas erradas. Deus adverte aqui a Ezequias dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Nós sabemos que um dia iremos morrer, mas quando nós não sabemos, mas também muitas vezes por conta das más atitudes que nós temos em nossas vidas, nós abreviamos a nossa vida. Ou é por conta das drogas, por conta da prostituição, por conta das diversas doenças que a prostituição traz, por conta dessa falsa liberdade que nós achamos que temos, mas que o pecado nos prende de uma forma achando que o que estamos fazendo é a melhor coisa do mundo. Mas nós podemos perceber aqui que a Bíblia diz que o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Então, se você está passando por uma adversidade, por uma luta, talvez seja consequência dos teus atos. Mas você vai aprender com Ezequias agora o que você deve fazer. E a Bíblia diz então que Ezequias disse no versículo 3: Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. O que acontece? Isaías traz aquela palavra dizendo que se ele não voltasse atrás e se arrependesse, ele iria morrer. Ezequias então recebe aquela mensagem. Ele entende então que ele estava em pecado porque estava afastado de Deus. E a Bíblia diz então que ele começa a orar e se arrepende de tudo aquilo que ele tem feito. E é isso que você tem que fazer. Se você está em pecado e você está passando por uma grande luta, uma grande adversidade, o momento agora é de você voltar-se para Deus, se humilhando na presença dele, pedindo o seu perdão.
E a Bíblia diz então que quando ele chora arrependido, a palavra de Deus diz então que veio a palavra do Senhor dizendo no versículo 5: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Então um homem que estava com a sua sentença já decretada, queria morrer por conta do seu pecado, mas a Bíblia diz então que ele ora muitíssimo, chorando na presença do Senhor, e ele se arrepende do seu pecado. A Bíblia diz então que Deus cura ele da sua enfermidade e ainda acrescenta 15 anos a mais na sua vida. A receita é essa, amados. Não tem outro caminho a não ser o arrependimento. A reconciliação. Você tem que voltar-se para Deus e se reconciliar com o Senhor. E se porventura você não entregou a tua vida a Deus, ainda entregue a vida a Ele. Entregue o teu caminho ao Senhor, a tua vida. Consagre a tua vida ao Senhor e você irá ver a mudança que Deus irá fazer na tua vida. Mas a mudança principal é a salvação. Então nós podemos entender e perceber que quando há um arrependimento verdadeiro, Deus muda a sentença. Então eu deixo esta palavra a você e peço então que você medite nela. E se porventura você está em pecado, afastado do Senhor Jesus, não dê esse gostinho ao diabo de zombar de você, de humilhar você com esta situação que porventura você esteja passando. Entregue teu caminho, entregue tua vida ao Senhor e deixa Ele cuidar de você. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém?